A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 10 e versículo de número 46 ao 52, que vai nos dizer assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de sobre si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada fora. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Quem clama, recebe milagre. Quem não desiste com facilidade, mas quem é perseverante, recebe aquilo que está buscando. Quando nós olhamos para a história deste cego, que se chama Bartimeu, a gente consegue observar que algo diferente aconteceu na vida dele, porque ele não desistiu. É bem verdade que quando a gente se posiciona a buscar um milagre, uma porta aberta, quando a gente se posiciona a buscar uma restauração, uma cura, uma restituição, seja o que for, terá levantes para tentar nos parar, vai ter pessoas que vão tentar se opor, vai ter situações que serão adversas, tudo isso para que a gente venha desistir, tudo isso para que a gente venha retroceder, mas através dessa palavra o Espírito Santo, ele está nos advertindo e dizendo: seja uma pessoa perseverante, mesmo que tudo esteja contrário, porque depois você vai contemplar o quanto vale a pena não desistir. Bartimeu não desistiu, mesmo quando muitos o repreendiam para que ele se calasse. Enquanto ele estava ali clamando para que Jesus tivesse compaixão dele, as pessoas estavam incomodadas. Através dessa palavra, o Espírito Santo, ele diz para você: tem pessoas que vão ficar incomodadas com a sua busca. Tem pessoas que vão ficar incomodadas quando você resolver se posicionar e fazer a sua parte. Mas através dessa palavra, o Espírito Santo, ele diz para você: faça a sua parte. Se posicione. Porque se Bartimeu não se posiciona, se ele para dar ouvidos a opiniões alheias, ele não viveria o milagre. Ele continuaria cego, mendigando. Tem pessoas aqui que se pararem para dar ouvidos ao que estão falando ao teu respeito, você não sai do lugar. E o Senhor está dizendo: não dê ouvidos a algumas palavras contrárias, mas siga o teu alvo, que é Cristo, buscando a Ele e aguardando nele a resposta que você tanto suplica, pede e aguarda no Senhor. Declare comigo: como Bartimeu não desistiu, eu também não vou desistir, e vai ter milagre. Como Bartimeu não desistiu, eu também não vou desistir, e vai ter milagre. Lá estava este homem em uma situação, irmãos, que não era nada favorável humanamente falando, cego, mendigando, não tinha mais o que ser feito humanamente falando para que a história, para que a vida deste homem mudasse. Então, quando ele fica sabendo ali que Jesus, o Nazareno, estava passando, ele achou uma oportunidade de mudança de vida que só Jesus poderia entregar para ele. Tem mudanças na minha e na sua vida, irmãos, que só Jesus pode nos entregar. E é por isso que a gente não pode perder a oportunidade. E é por isso que nós não podemos cruzar os braços e dar causas como perdidas, irmãos. Porque as pessoas, elas não estão acreditando que haverá milagre, ou porque elas querem que a gente se cale. Você sabia que quando você se posiciona, você começa a incomodar? Tem pessoas aqui que você não estava posicionada, você não estava buscando, você não estava se entregando o seu caminho ao Senhor, e ninguém estava nem aí para você, ó. Mas a partir do momento que você disse: eu vou me posicionar,
Eu vou buscar ao meu Deus, eu vou fazer a minha parte e eu vou viver milagre. E isso começou a incomodar outras pessoas, porque quem não se posiciona quer que você permaneça paralisada, paralisado como eles. Mas o Senhor diz para você: avance. O Senhor diz para você: não fique prostrado, prostrada nessa situação, mas comece a clamar. Quando muitos começaram a repreender Bartimeu, a Bíblia nos diz que ele começou a gritar cada vez mais. Tem momentos, irmãos, que nós precisamos nos posicionar incessantemente, se preciso gritar mais alto. Mas o que você não pode é desistir. O que você não pode é retroceder. O que você tem é que permanecer. Este milagre, irmãos, ele ocorreu nos momentos finais do ministério de Jesus. Ou seja, se Bartimeu perde essa oportunidade, não ia voltar mais. Tem oportunidades que não voltam. Tem portas que não vai abrir duas vezes na sua vida, entendeu? Tem oportunidades que Deus vai colocar no seu caminho. Se você não abraçar aquela oportunidade, nunca mais você terá novamente. E é por isso que Deus trouxe pessoas aqui para lhe dizer: não tenha medo de abraçar novas oportunidades. Não tenha medo de fazer aquilo que você sabe que agrada o coração do teu Deus, mesmo que pessoas não entendam. Porque assim, irmãos, quando nós vivemos por fé, quando nós buscamos agradar o nosso Deus, muita gente não vai compreender. Muita gente não vai entender aquilo que a gente está fazendo, mas as pessoas não precisam entender. Nós temos que fazer a nossa parte, independente do que as pessoas pensam, independente do que elas acham. Nós temos que buscar aquilo que nós cremos. Quem sente a sua dor é você. Quem sabe das suas frustrações é você. Quem sabe do que você enfrenta é você. Bartimeu que sabia como era difícil ficar cego. Bartimeu que sabia como era difícil mendigar. As pessoas que estavam criticando não sabiam da dor dele. E é assim, irmãos, que acontece. Quem te critica não sabe da sua dor. Quem te aponta não sabe do seu sofrimento. Então não tem por que opinar na sua vida. Não tem por que você dar ouvidos para quem está criticando. Ouvidos para quem está mandando você parar, se essa pessoa não sabe o tamanho do seu problema, da sua dor, da sua angústia, porque quem sente é você. Era isso que Bartimeu compreendia. Eu não vou parar de clamar. Eu não vou parar de pedir. A perseverança mudou a história deste homem. Se você perseverar, sua história será transformada. Se você perseverar, você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado. O ministério terreno de Jesus aqui estava findando e Bartimeu estava tendo uma oportunidade que seria única. Se Bartimeu para dar ouvidos à multidão e começa a ficar assim: é mesmo, né? Eu vou me calar. É mesmo, né? Eu vou me dobrar. É mesmo, eu vou me prostrar. Não vai ter milagre, não tem jeito, eu vou morrer mendigo, vou morrer cego. Ele ficaria naquela situação realmente até o fim. Não pare para dar ouvidos a pessoas que estão te dizendo palavras contrárias, irmãos. Tem pessoas que muitas vezes falam conosco palavras que são contrárias. Palavras que muitas vezes nós olhamos e elas, quando elas vêm com tanta força que nos desmotiva. E a gente olha para o cenário e diz: meu Deus, eu dou ouvidos à palavra ou eu clamo? Eu escuto aquilo que me desmotivou ou eu boto os meus olhos no Senhor e busco a Ti? Porque a opção é sua, minha irmã. A opção é sua, meu irmão. Bartimeu escolheu clamar. Ele não estava nem aí pro que estavam falando para ele. Ele escolheu focar em Jesus. Tem momentos, irmãos, que se a gente não focar em Jesus, não tem milagre. Tem momentos que se a gente não focar em Jesus, não tem porta aberta. Se a gente não focar em Jesus, o sobrenatural não acontece. E quem busca isso é você, não os outros. Ninguém sente sua dor, por isso ninguém busca por você. Declare comigo: eu vou buscar o meu Deus pelo meu milagre e Ele vai trazer resposta para mim. Eu vou buscar ao meu Deus pelo meu milagre e Ele vai trazer resposta para mim. Foi Jesus que mandou chamar a Bartimeu. Mandou chamar por quê? Porque ele não desistiu. Mandou chamar por quê? Porque ele não deu ouvidos quando muitos mandaram ele se calar. Jesus só manda chamar quem é perseverante. Jesus só manda chamar quem continua. O Senhor está falando contigo e dizendo: escolha permanecer. Escolha continuar. Versículo 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Sabe por quê, irmãos, que Jesus mandou chamar esse homem? Porque era um homem perseverante.
E muitos que estavam ali tiveram que contemplar o milagre dele. Quando alguém te criticar, quando alguém ficar falando da sua busca, da sua fé, quando alguém criticar você por algo que você está buscando fazer, entregue nas mãos de Deus e continue. Não deixe de fazer o que você está fazendo. Mas continue fazendo o que você está fazendo, porque quando o resultado chegar, todos vão contemplar. Quando o resultado chegar, todos vão ver que Deus é na tua vida. Todos vão ver que foi Ele quem te escolheu. Todos vão ver que agindo Ele, ninguém impedirá. Todos que estavam ali presentes, inclusive aqueles que mandaram Bartimeu se calar, tiveram que ver Jesus mandando chamar a ele. E Bartimeu agiu por fé, tirando a capa que ele usava para mendigar, porque ele entendeu: eu não precisarei mais dessa capa. Eu não vou mais precisar desta capa. Eu não vou viver mais nesta humilhação, porque eu creio que vai haver milagre. Bartimeu cria tanto que antes do milagre acontecer, ele jogou a capa lá fora. Lançou de sobre si a sua capa, ele tirou a capa e foi ter com Jesus. Eu não preciso mais da capa para mendigar, porque agora eu serei curado. Nós precisamos aprender a agir por fé. Quando aconteceu, eu agradeço. Quando aconteceu, eu acredito. Quando aconteceu, eu faço culto em ações de graça. Quando a porta abrir, tem pessoas, irmãos, que ficam guardando o testemunho em gaveta. Tem pessoas que ficam escondendo, algumas até com medo de inveja. E o Senhor está dizendo: não tenha medo, porque aquilo que eu faço é para a minha glória. É para que o meu nome seja glorificado na sua vida. Bartimeu já estava lançando de sobre si a sua capa. Eu não vou precisar mais disso aqui. Eu creio no meu milagre. Aí tem gente que tem medo. Irmã, se eu testemunhar e o milagre não acontecer? Irmã, se eu disser que Deus já fez sem ele ter feito ainda? Se eu falar pela fé e isso não acontecer? Se você tiver fé, convicção que Deus vai fazer este milagre, Deus te confirmar, te falar, te testificar, e disser: pode falar porque eu assino embaixo, não tenha medo. Não tenha medo. Bartimeu, antes de acontecer o milagre, ele se posicionou. E tem momentos que nós temos que nos posicionar antes do milagre acontecer. Antes da porta abrir. Para que todos contemplem que a sua fé te levou a lugares extraordinários. Este homem tinha fé, irmãos. Chegou lá, Jesus curou a ele, e a Bíblia diz que ele seguiu Jesus estrada fora. Ou seja, ele foi uma pessoa grata, continuou seguindo ao Senhor, porque ele sabia que Jesus fez por ele o que ninguém poderia fazer. O que Jesus vai fazer por você, minha irmã, ninguém pode fazer. A porta que Deus vai abrir na sua vida, meu irmão, ninguém pode fazer. Por isso, seja uma pessoa grata. Por isso, seja uma pessoa que não somente busca o milagre, e depois, quando o milagre acontece, sai da presença do Senhor. Mas seja uma pessoa que, quando o milagre acontece, você permanece e ainda testemunha. E ainda diz: o meu Deus é grande, fez na minha vida e pode fazer na sua. Venha servir esse Deus, porque ele é poderoso. E eu dou testemunho dele por onde eu passar, porque ele é grande, porque ele fez na minha história. Bartimeu se tornou um testemunho vivo, porque ele creu no Senhor e não desistiu. Bartimeu saiu de um estado de cegueira, não somente física, mas também espiritual. E houve salvação para a vida de Bartimeu. O Senhor diz para você: eu estou tirando você de toda a cegueira física, emocional, espiritual. Estou lhe dando uma nova história, eu estou mudando a tua vida, por isso não desista. Por isso não dê ouvidos quando algumas pessoas estiverem te julgando, estiverem te criticando, estiverem dizendo que você grita demais, estiverem dizendo que você não tem uma voz bonita, que você não prega tão bem, que você não é uma boa pessoa para falar, que você não fala direito. Deixe quem quiser falar, irmãos. Continue fazendo para agradar a Deus. Você fala para agradar a Deus, então continue falando de Jesus e agrade a Deus. Você pode não ter tanta eloquência, mas Deus se agrada. Se você canta para o Senhor, continue cantando. Você não faz para os homens, você faz para Deus. Bartimeu estava clamando a Jesus. A multidão não tinha nada que se meter. O que você está fazendo para Jesus, ninguém tem nada a ver, irmãos. Ninguém precisa opinar em nada. Você está fazendo é para agradar a Jesus. Continue fazendo. O Senhor está dizendo para você: eu me agrado do que você tem feito. Eu me agrado quando você procura me agradar. Então continue. A perseverança dele abriu portas na vida dele. Ele esteve ali com Jesus. Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Qual é o seu pedido hoje, Bartimeu? Hoje o Senhor te pergunta: o que queres que eu te faça? Qual é o seu pedido hoje, minha filha? Qual é o seu pedido hoje, meu filho? Pois é, creia que o milagre vai acontecer. Mas, irmã, ninguém acredita. Acredite em você.
Mas, irmã, as pessoas estão me julgando, mandando eu parar de adorar, mandando eu parar de ir pra igreja, que não vai acontecer nada. Continue, Bartimeu não deu ouvidos. Tem pessoas, irmãos, da nossa vida que a gente não pode parar para dar ouvidos. Porque se a gente parar para dar ouvidos, a gente acaba apostatando a fé. Se a gente parar para dar ouvidos, a gente acaba deixando o milagre de lado, a gente acaba deixando de seguir a Jesus, a gente acaba deixando de receber a nossa salvação. Então tem pessoas que não valem a pena a gente dar ouvidos. Bartimeu gritou mais alto. Se preciso for, grite mais alto. Não dê ouvidos àquilo que estão falando, sabe por quê? Porque tem pessoas que nunca saberão do seu sofrimento. Tem pessoas que nunca sentirão o que você sente. Quem sente é você. Quem sente sua dor é você. Então por isso é você que tem que buscar por ela. Bartimeu estava cego, mendigando, humilhado ali naquela situação. Por isso ele clamou por ele. Faça a sua parte. Clame por você, clame pela sua família. Mesmo que pessoas não acreditem. Elas não sentem a dor que você sente. Por isso continue. Continue porque Deus tem se agradado de ti. Daqui a pouco ele vai perguntar para você: o que queres que eu te faça? E o seu milagre vai acontecer. O nome do Senhor será glorificado, e todos aqueles que desacreditaram, e todos aqueles que zombaram, todos aqueles que se levantaram contra você terão que ver a glória de Deus na sua vida. Foi isso que aconteceu na vida de Bartimeu. Todos que criticaram, que falaram, que mandaram ele se calar, tiveram que ver o nome de Deus sendo glorificado, o nome de Jesus sendo glorificado na história dele. E assim será na sua vida. Quem estava falando, quem estava zombando, quem estava criticando, vai ter que ver a manifestação do poder de Deus na sua história. Não desista, persevere. Esta é a palavra de Deus para você, porque o seu milagre vai chegar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Deus que fala, que confirma, que testifica, que traz, meu Pai, a resposta para os teus filhos, dizendo: não desista, não pare, não retroceda, mesmo que muitos não compreendam, mesmo que muitos te julguem, te critiquem, continue, porque o Senhor tem se agradado de você e daqui a pouco você vai viver o milagre. Quem te critica não conhece sua dor, quem te critica não sabe do seu sofrimento. E o Senhor está dizendo: busque por você, busque por aquilo que você sabe que tem te incomodado, que está doendo, que está machucando. Porque quando você busca, quando você é uma pessoa perseverante que não desiste, o Senhor, Ele traz a retribuição, Ele traz a resposta, Ele traz a recompensa. Ele diz para você: se você continuar, se você não desistir, eu vou fazer como eu fiz com Bartimeu. O que queres que eu te faça? Qual é a tua vontade? Eu vou glorificar o meu nome na tua vida e te mostrarei quão grandes feitos eu tenho para cumprir na tua história. Oh, Deus de coisa grande, maravilhosa e extraordinária, que vai fazer milagre acontecer na vida de pessoas aqui que estão me ouvindo agora, como fez na vida de Bartimeu. Eles não vão dar ouvidos, Senhor, às críticas, aos apontamentos, mas eles vão continuar firmes no Senhor, e o Senhor vai os dar vitória. Pai, eu creio na vitória dos teus filhos que está chegando, como a de Bartimeu. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, e que cada nome, que cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, que haja sobrenatural, que haja milagre, que haja resposta para a glória do teu nome. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada um dos teus filhos, que tem sido canal de bênção aqui no nosso canal, que tem assistido diariamente as palavras, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, meu Deus, que o Senhor possa estar visitando eles de maneira profunda, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. Que o Senhor venha os abençoar, que o Senhor venha os prosperar, que o teu Espírito Santo conceda o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável
agradável, que não falte, Pai, a presença do Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos, e que eles entendam, Pai, que tudo no teu tempo é o melhor. Os visita, Jesus. É isso que eu te peço, meu Deus, e te agradeço crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que Bartimeu foi perseverante, por isso ele recebeu milagre, por isso a vida dele foi transformada, você também precisa perseverar. Você não pode parar para dar ouvidos ao que as pessoas estão falando ao teu respeito, aquilo que elas acham, que elas pensam, não, muito pelo contrário. Você tem que se importar com o que o Senhor sabe ao teu respeito. Você tem que se importar em se posicionar, não para agradar aos homens, mas para agradar ao nosso Deus. Porque ele te vê, ele te contempla, ele diz para você: o milagre que você precisa está nas minhas mãos, não está nas mãos dos homens. Por isso, procure agradar somente ao nosso Deus, porque ele tem milagre reservado para você. Bartimeu não olhou para a multidão, e Deus diz para você: não olhe para aqueles que querem te parar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.